Olá, turma! Estamos hoje iniciando a primeira aula do projeto de recuperação curricular do componente matemática. Esse projeto tem por objetivo um complemento de estudo para o currículo 2020 dos alunos do 6º ao 9º ano. Nessa sequência didática, irei apresentar conteúdos base para cada série. É importante que vocês estejam atentos à aula, pois a aprendizagem depende da atenção que se dá a tudo aquilo que se quer aprender. Eu sou a professora Inajara Lima. Você é o meu convidado ou a minha convidada especial para entrar nesse universo tão interessante que é a matemática. Então, vamos à aula. Bons estudos! Aula 1. Introdução à adição. A adição está constantemente presente no nosso cotidiano. Quando falamos em adicionar, nos passa a ideia de acrescentar algo a quantidades já existentes. Também nos passa a ideia de agrupar, ou seja, formar um único grupo. O símbolo que representa a adição é chamado de mais. E a estrutura do algoritmo da adição é dada por parcelas e somas. Os números a serem somados, ou seja, se eu tenho 2 números a serem somados, eu tenho 2 parcelas. Se eu tenho 3 números a serem somados, eu vou ter 3 parcelas. Se eu tenho 10 números a serem somados, 10 parcelas e assim sucessivamente. Já a soma é o resultado da adição entre os números dessas parcelas. Podemos chamar de soma ou total. Ao realizarmos a adição, devemos nos preocupar com o valor posicional do algarismo. Mas o que é valor posicional? Você lembra? E o que é algarismo? Você lembra? Calma, vou te explicar cada um deles. Vamos entender primeiro o que é algarismo. O algarismo é o símbolo utilizado para representar cada um dos números. Você deve estar se perguntando, professora, mas quem são esses símbolos? Vamos entender. Existem diversos tipos de algarismos diferentes. Existem os algarismos egípcios, romanos, babilônico, mas o que nós utilizamos em nossa sociedade atual é o indo-arábico. E quais os símbolos desse algarismo indo-arábico? Os símbolos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E é com esses algarismos que podemos formar qualquer numeral. Ou seja, são com esses algarismos que nós formamos o número do CPF, a placa do carro, o número da identidade, o número do seu calçado, a sua medida, a sua idade, o ano que você nasceu. São com esses números que criamos qualquer número que você imaginar, por maior que ele seja, certo? Então, para fazer qualquer número, fazemos apenas as combinações, mudando apenas a posição dele.
Vamos pegar aqui o algarismo 1 e o algarismo 3. Formamos o número 13. Quantos algarismos nós temos? 2. Um algarismo e 3 é outro algarismo. Então, o número 13 foi formado pela junção de 1 e 3. Vamos pegar agora 0 e 9. Formamos o número 9. Quantos algarismos nós pegamos para formar esse número? 2. Quem foram eles? 0 e 9. Agora, vamos pegar outro algarismo. 2, 0, 2 outra vez e 0. Formamos qual número? Formamos o número 2020. Agora, observe, nós temos 2 e 0, 2 e 0. Quantos algarismos nós temos aqui? Nós temos 4 algarismos. Apesar dos algarismos serem iguais, eles ocupam um valor posicional diferente. Eles ocupam uma posição diferente. Então, cada algarismo desse vai ter um valor posicional. Vamos entender o que é um valor posicional. Os símbolos que formam os algarismos também podem ser chamados em algumas situações de dígitos ou caracteres. Então, com os algarismos 1 e 3, nós formamos o número 13. Com os algarismos 0 e 9, nós formamos o número 9. E com os algarismos 0 e 2, nós formamos o número 2020. Agora, vamos entender o valor posicional. Para facilitar a leitura da escrita dos números, nós separamos em classe. E cada classe são divididas em 3 ordens. Então, a primeira classe é a classe das unidades simples, a segunda classe é a classe dos milhares, a terceira classe, a classe dos milhões, e a quarta classe, a classe dos bilhões. Por que nós temos essas classes? Para facilitar a leitura de um número muito grande, para saber o valor posicional dele, quanto ele vale em cada posição que ele se encontra. Observe o nosso número 13. No número 13, o 1 tem valor posicional de 10 e o 3 tem valor posicional de 3. Vamos observar agora o número 9, 0, 9. Temos 0 dezenas e 9 unidades. Agora, vamos observar o valor posicional do número 2020. 0 unidade, 2 dezenas, 0 centena e 2 unidades de milhar. Então, esse 2 na unidade de milhar, ele tem valor posicional de 2000. E o 2, que está na dezena da classe das unidades simples, ele tem valor posicional de 20. Então, esse é o valor posicional, a posição que o número assume em cada classe que ele ocupa. Agora, vamos treinar. Vamos lá? Veja a questão. A professora de matemática tem 31 anos e sua aluna tem 13 anos. Qual a soma da idade das duas?
Vamos observar cada um dos números. Pegando o número 31, temos 2 algarismos. No número 13, temos 2 algarismos. Nessa situação, nós usamos os mesmos dígitos para formar os números, mas como mudamos a posição deles, eles assumem um valor posicional diferente, ou seja, 31 é diferente de 13. A questão pede para que se encontre a soma. Para encontrar a soma, nós vamos montar o algoritmo da adição. Mas o que é algoritmo, você sabe? Algoritmo é a regra que se aplica para montar a operação e chegar ao resultado. Então, o algoritmo da adição é o que? Parcela, parcela, soma ou total. Então, temos o número 31 mais 13. Observe que os números eles estão na horizontal. Vamos colocá-los um abaixo do outro de forma vertical, obedecendo às classes. Neste caso, os dois números eles pertencem à mesma classe. Eles pertencem à classe das unidades simples. Quantas parcelas nós temos? 2 parcelas. Agora, vamos fazer a adição para obter a soma. 3 mais 1, 4. 1 mais 3, 4. Portanto, a soma da idade da professora com a idade da aluna Ana é igual a 44. Vamos praticar? Vem comigo, acompanhe a leitura. Utilize o algoritmo da adição para encontrar a soma dos números abaixo. Temos o número 3.245 mais 37. Observe, os números eles estão na forma horizontal. Vamos organizá-los na forma vertical, obedecendo a classe que eles ocupam. Primeiro, eu vou colocar o número maior, que é 3.245, e logo após o número 37. Observe que no número 3.245, eu tenho 5 unidades, 4 dezenas, 2 centenas e 3 unidades de milhar. No número 37, eu tenho 7 unidades, 3 dezenas. Eu não tenho nada na casa das centenas e não tenho nada na casa das unidades de milhar. Aqui eu posso colocar 0, certo? Agora, vamos realizar a adição. Fazendo a adição de 7 mais 5, vamos obter o número 12. E agora, professor, o que é que eu faço? Quando realizamos uma soma de 2 números ou mais manualmente, podemos ter como resultado um valor com 2 dígitos. Então, quando isso acontece, nós colocamos o número que está na casa das unidades, certo? E elevamos o número que está na casa das dezenas. Então, nesse caso, colocamos 2 na casa das unidades e o 1 sobe para a casa das dezenas. Agora, vamos somar os números que estão nas dezenas. 4, mais esse 1 que subiu, 5, mais 3, 8. Somando agora os números que estão nas centenas. 2 mais 0, 2. Os números que estão agora na casa das unidades de milhar. 3 mais 0, 3. Então, a soma é igual
a 3.282. Agora é com você. Na ilustração abaixo está representada a distância rodoviária em quilômetro entre as cidades A, B, C, D e E. Quantos quilômetros percorre um automóvel que vai, número 1, de A até D, passando por B e C. Número 2, de A até D, passando por E. Número 3, de A até D, passando por B e voltando por C. Questão 4, de B até E, passando por D. Questão 5, dado dois números naturais em que um é menor que 3 e o outro é menor que 5. É possível a soma deles ser 6? Justifique sua resposta com um exemplo. Bons estudos, pessoal. Até a próxima.